Bom, vamos começar a trabalhar direto com o conjunto de dados agora. Então, vamos buscar de novo os dados da íris, lembra? Tá? Então, executei aqui, seguinte URL, um arquivo CSV. Eu vou colocar esses títulos, só dei o nome, né? Comprimento de pétala, largura, comprimento de sépala, comprimento de largura, pétala, comprimento de largura e a classificação, que é as três variedades que a gente tem lá no banco de dados íris. Vamos carregar. Então nós vamos usar a pandas, tá? Para carregar, para ler o CSV. Carreguei o dataset. Vamos dar uma olhada nesses dados aqui já de cara. Então vamos imprimir qual é o shape. Então eu tenho 150 linhas, 5 colunas. Vou exibir os 20 primeiros objetos. Então dá pra gente ver ali a ordem, né? Sépala variando na casa de 5, sépala largura em torno de 3, pétala largura em torno de 0 ponto alguma coisa e comprimento 1 e pouco. Então a gente vê que os dados estão em dimensões diferentes. Depende do que a gente for fazer, tem que tomar cuidado e padronizar esses dados, tá? Vamos fazer uma descrição dos dados, então para cada uma das variáveis. Em vez de usar o summary que a gente usava no R, que a gente usa esse dataset describe. Então ele me trouxe aqui média, desvio padrão, os quartis, né? Primeiro, terceiro e etc. Mediana, dá para a gente poder acompanhar. De forma geral, 5.8 de média, 5.8 de mediana, 3,053, 3.35, 4,35. Então tem aqui alguma distorção no comprimento da pétala e 1,19 para 1,30 também alguma distorção aqui a princípio. A gente teria que olhar melhor esses dados, tá? Como a gente já sabe que tem uma coluna categórica aqui na classe, então a gente pode vir aqui, on dataset, group by size, describe. Você vê que isso aqui é muito mais fácil fazer isso aqui. Nesse caso, fazer isso em Python é mais fácil do que fazer isso em R. Em R a gente teria que fazer algo parecido com isso que a gente tinha feito antes. Deixa eu resgatar. A gente viria. Aqui, ó, a gente faria isso, né? Pegaria um dataset e a partir do dataset faria um group by, summarize e descreveria cada variável dessa forma. Aqui a gente já vai direto, só deu describe e ele já gerou. Então vamos fazer qual é o tamanho de cada um dos grupos. Então, para cada classe dessa nós temos 50 amostras. Lembra que o total era 150, né? Então ele está bem balanceado, tem 50 amostras de cada classe, de cada seria os factors lá no R também. Vamos descrever cada uma delas, então para cada uma dessas classes aqui ele colocou para mim qual é a média, mínima, desvio padrão e etc. De cada um dos componentes, então comprimento, depois pétala e etc. Aqui não está mostrando todas as colunas. E aí a gente pode analisar um pouquinho melhor esses dados. Fizemos um pouco de estatística descritiva para entender do que se trata. Já percebemos essa variação, já percebemos classes e etc. Vamos fazer aqui, vamos plotar. Então fizemos um boxcox, tá? Subplots, então eu fiz para cada um dos y, eu fiz um aqui. A gente já tinha visto alguns valores aqui, né? Quando a gente olhou cada um dos grupos, a gente viu, por exemplo, no comprimento de pétala, um mínimo de 1 e o máximo de 6.9, então bem espalhado, e etc. Aqui a gente consegue enxergar isso graficamente, é bem mais fácil trabalhar dessa forma. Mediana deslocada, né, do meio, então nessas duas variáveis aqui, tem valores puxando para um lado ou para o outro. Provavelmente alguma das variedades pode estar puxando para o canto. Aqui show, já mostrei, vamos fazer o histograma. Lá, exatamente, tá? Então quando a gente olha a pétala, o comprimento dela e a pétala largura, a gente tem aqui uma distribuição e mais uma outra distribuição aqui do lado. Aqui alguma coisa e talvez uma distribuição aqui, outra aqui, ou talvez até três. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. É poucos dados, né? 150 dados apenas. Mas a gente já consegue perceber que na pétala nós temos uma diferença maior do que na sépala, tá vendo? Aqui parece que os dados estão um pouco mais agrupados. Bom, próximo passo a gente vai fazer aqui, nós vamos colocar todos esses valores aqui do dataset. Nós vamos jogar isso aqui num array
Em Python a gente trabalha normalmente com esses NumPy Array aqui para fazer as manipulações, e no R a gente trabalhava sempre com o dataset. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu tinha 5 colunas, eu vou colocar todas as linhas da coluna 0, a indexação começa em 0 em Python também, isso é diferente em Python e R. Esse aqui ele é parecido com C, né? Então não fazer a coluna 0, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. O 4 ele é excluso, o limite superior ele não inclui. Então eu vou pegar as 4 primeiras, vou jogar no X, vou pegar a quarta coluna e vou colocar no Y. A quarta coluna, que na verdade é a quinta, porque começa no 0. Então nós agora temos o X e o Y. Aqui, se a gente colocar Y vai ser as classes, né? Se eu colocar o X, opa, é maiúsculo. Cuidado que o Python também, ele é sensível, tá? A letra maiúscula e minúscula. Então o Y está lá. Cada uma das variedades dentro de um vetor de uma dimensão e o X dentro de um vetor de 2 dimensões, tá? Vamos definir o tamanho da amostra de validação, vai ser 20%. Vamos colocar aqui um aleatório, vamos travar o seed em 7, mas poderia ser qualquer número, não precisava nem travar. Isso aqui é só para se vocês forem repetir o mesmo exercício, coloca a mesma seed aí para a gente poder ter o mesmo resultado, tá? Vamos escolher o modelo de acurácia e a gente vai aplicar essa função aqui, tá? Ela vem da biblioteca Model Selection, essa função, ela recebe como argumento o x, o y, o tamanho da amostra, 20%, e a semente aleatória, se a gente quiser travar, e ela vai me retornar 4 objetos, ela vai me retornar aquela matriz x separada em 2 matrizes, uma x de treino e uma x de validação, essa com 80% e essa com 20%, né, que vem daqui, e a mesma coisa o y e o y. Okay? Então aqui, mais fácil essa separação em Python, já tem a função pronta. A gente pegou essa biblioteca, né? Tá aqui, já está separado. Se eu botar agora x, vou colocar o y, vai, y test validation, ele vai me mostrar só os 20% dos dados que ficou na amostra de validação. Vamos executar agora, nesse caso, nós vamos testar alguns modelos, um modelo de regressão logística, um modelo de análise de discriminantes, um modelo de vizinhos mais próximos, né? Nesse modelo aqui ele coloca todo mundo, calcula as distâncias entre eles todos, pega x elementos, né? Pega o novo elemento que a gente está testando, então vai testar um por um, e vai ver quem são os vizinhos mais próximos, e por semelhança ele decide qual classe que é pela comparação com os vizinhos mais próximos. Ele fica fazendo isso de uma forma iterativa, né, até convergir o modelo, né, uma árvore de classificação e regressão, um modelo de NB e um modelo de Vector Machine. Esse daqui eu não conheço, esses três aqui eu não conheço muito bem deles. Mas enfim, a gente escolhe qual modelo a gente quer e ele vai calcular por todos os modelos, nesse caso. Então eu vou criar aqui um vetor chamado modelos e vou acrescentando cada um dos objetos. Eu vou criar um chamado LR, vai ser uma regressão logística, vou usar esse solver e vou colocar essa classe. Aqui são argumentos, tem que pegar na internet aí quais são as opções e entender o que cada uma delas faz. No segundo vou criar um LDA que eu vou usar esse modelo e etc, 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 tá? Vou só acrescentar cada um dos modelos nesse meu vetor. Tendo um vetor eu posso fazer um loop iterativo, ok? Posso rodar o modelo em cada um deles e testar o resultado. Então eu vou criar um vetor de resultados, um vetor de nomes para marcar cada modelo e quanto que deu. E aqui eu vou executar um laço for. Então eu quero para cada nome modelo nos modelos. Então lembra que nos modelos aqui eu tinha um nome e um modelo. Então para cada par desses nome e modelo, dentro dessa matriz modelo, eu vou repetir esse processo. Então eu vou fazer aqui um fold, vou fazer uma validação cruzada, vou dividir cada subamostras, então eu fiz 80%, desse 80% eu vou dividir em 10 grupos, né? E vou criar novos agrupamentos deles, vou aplicar um modelo de cross-validação, tá? Onde eu vou mandar o modelo, o x e o y de treino,
os subgrupos que eu criei aqui de validação cruzada, o modelo que eu pedi, que é a acurácia, tá? Ele vai executar isso aqui, vai guardar o resultado ele vai guardar esse resultado que a gente teve aqui nesse vetor de resultados e vai guardar o nome do modelo nesse nome aqui. Eu vou aproveitar e imprimir na tela, então, uma string, um float e outro float. Vou colocar o nome do modelo, qual foi a média e qual foi o desvio padrão que cada modelo mostrou. E aí eu vou printar essa mensagem, tá? Lembrando que aqui em Python também, então eu escrevi for, você vê que eu não abro parênteses, eu boto 2 pontos. Tudo que tiver com a indexação, tudo que tiver com esse espaçamento igual, ele vai executar dentro desse laço for. Toma cuidado que aqui ele está com tab, tá vendo? Se você colocar tab e colocar espaço, espaço, espaço aqui, ele é diferente, ele vai dar um erro de indentation, alguma coisa assim. Então vamos executar o laço for, ele está executando cada um dos modelos, na verdade já executou. Aqui ele criou para mim um modelo de regressão logística, ele chegou no R2 de ponto 96, com desvio padrão de 0,04 e etc. Tá? Lembra que ele fez, eu fiz um K-fold aqui em 10 splits, né? Então essas médias aqui que ele está fazendo de desvio é de cada um desses subsets que ele fez. O ideal é que esse desvio seja o mínimo e esse R seja o maior possível. Tá? A gente pode mostrar esse resultado na forma de um gráfico. Então, criei aqui um gráfico que vai ser chamado comparação dos algoritmos com subplot. O título é cada algoritmo vai estar num Y aqui, num X. Vou plotar esse cara todo. E está aqui, a gente fez um box plot, né, mostrando cada um dos modelos. Né? O SVM, o NB e o KNN, a gente vê que eles ficaram totalmente esmagados aqui em cima. Né? Todos os modelos deu um resultado similar e muito bons. Tá, vamos pegar aqui o KNN, é um modelo simples, bastante simples, fácil de entender. Deu um resultado bom. Então vamos pegar esse modelo, vamos jogar ele aqui. Vamos fazer um fit, né? Vamos repetir essa etapa que a gente tinha feito agora. Vou fazer um fit em cima desse modelo específico. E vou agora fazer as predições usando a nossa matriz de validação. Eu tinha um X de validação, eu calculei o Y de validação. O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar o nosso Y real, que é o dado que a gente conhece, versus o valor que ele predisse para a gente, e vamos avaliar. Acurácia. Lembra que lá quando a gente fez um caso parecido no R, eu criei essas funções para fazer a matriz de confusão. Aqui eu já tenho a matriz pronta de uma das bibliotecas que eu instalei lá em cima, tá? Então, calculei já, eu consegui a acurácia total de 0,9, 90%. Quer dizer que ele acertou a variedade da planta em 90% das vezes. A gente já tinha feito isso antes. A matriz de confusão, então, nesse caso, essa variedade, ele acertou todas. Tinha um subset com 7 delas, né? Ele acertou as 7, não errou nenhuma aqui, ó. Nem aqui, nem aqui. Aqui nós tínhamos 12, ele acertou 11 e errou uma. Ele achou que essa variedade era essa. E aqui tinha 11 também, ele acertou 9 e ele errou 2. Ele achou que era essa variedade e não essa. Tá? Então é um resultado bom, muito bom. Podemos fazer a matriz aqui para ver, né? Então essa variedade aqui ele acertou 100%. Essa variedade aqui ele teve uma precisão de 85 e um recall de 92. E essa aqui teve uma precisão de 90 e um recall de 82. Tá? Lembra que a gente calculou também o F1 lá no R? É a mesma coisa, só que ele já me entregou isso pronto. Então o F1 é a média harmônica com esse. A média harmônica ela prioriza os valores menores, tá? Então nesse caso aqui ele foi pior em precisão, ela pesou mais. Nesse caso aqui ela foi pior em recall, ela pesou mais. Tá? A precisão em recall vai ser medida entre falsos positivos e falsos negativos, tá? Basicamente quando ele erra assim e o outro é quando ele erra. Precisão é quando ele erra assim e recall é quando ele erra assim. Então basicamente, gente, a gente criou aqui um modelo de machine learning onde ele recebe, também é um modelo de regressão, na verdade, é o nome machine learning bonito da coisa, onde a gente escolheu um algoritmo por neighborhood, né? E aí a gente consegue, dizendo para o algoritmo um comprimento e largura de pétala e sépala, e ele nos dizer que variedade que é aquela. Tá? Esse é o princípio, um exemplo bem simples, mas é o princípio por trás de todos esses algoritmos. Ok?